Deus. E hoje nós vamos falar sobre pais e filhos. É um tema que não é tão simples de falar e tão menos de se viver. A relação entre pais e filhos. Sabemos que hoje o nosso grande desafio é de como educar, de como conviver com os filhos. Eu posso dizer que o maior desafio da minha vida que eu tenho enfrentado até hoje é sobre criação de filho. Não é simples, não é tão simples, não é fácil igual a gente imagina, porque quando somos apenas filhos, nós temos um pensamento. Depois que nos tornamos pais, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, ela muda, ela se torna totalmente diferente. Então, eu acredito que esse é um dos grandes desafios que nós temos na atualidade. E sabemos que eu acho que essa é a fase mais difícil. Eu acho que ainda não teve um tempo tão difícil como esse de para se educar filhos, para educar o seu filho, principalmente educá-lo do jeito certo, na palavra de Deus. Não tem, como se diz, muita facilidade em tudo isso. Amém? Então, esse é um grande desafio para nós, educar, trazer ele realmente no caminho do Senhor, na palavra dele. Não é tão simples, mas sabemos que não é impossível. Por quê? Por que que hoje tem sido tão difícil? Porque com tanta mídia social, com tanta influência negativa, e agora nós temos o governo que quer ensinar a educar nossos filhos, nós temos a televisão, nós temos as redes sociais, são amigos, tanta coisa para influenciar. Talvez a gente está tentando fazer do jeito certo, mas a mídia tem ensinado do jeito errado. Então, por isso que eu acredito que esse é um grande desafio, tanto para mim quanto para você. Amém? E antes de começar essa palavra, eu quero estar orando com você, enquanto mais pessoas vai ser chegando. Compartilhe aí essa palavra com alguém. E eu vou estar orando para que Deus possa estar nos abençoando nesta noite, para que nós possamos estar alcançando mais pessoas em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença para te adorar, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para dizer, meu Deus, que nós dependemos somente do teu amor, da tua fidelidade, que nós somos totalmente dependentes da tua graça e da tua compaixão, e que sem ti, meu Pai, nós não podemos viver. Deus, em o nome de Jesus, leva-nos a entregar uma palavra pura e simples, da forma que o Senhor tem ministrado no meu coração. Que mais pessoas possam ser alcançadas pela tua palavra, que essa palavra venha a ser transmitida com unção, com o poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu declaro que lares venham ser restaurados nesse momento, aonde eles estiverem, que famílias possam ser alcançadas, para que a restauração do Senhor entre nessas casas, entre nesses lares, meu Deus. Pai, sabemos que são dias difíceis. Pai, há um desafio muito grande para nós, para educar, para corrigir, para conviver, para estar junto, para ensinar a palavra do Senhor. Pai, porque sabemos que há tantos empecilhos, tantas coisas que vêm para atrapalhar na educação, que vêm, meu Deus, para interferir. Pai, mas em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento, meu Deus, nos dê sabedoria de como educar, de como ensinar, de como, meu Deus, instruir os nossos filhos na palavra do Senhor. Porque, meu Deus, sabemos que não é o simplesmente educar, mas como educar. Qual é o manual que nós temos para educar, para conviver, Pai? Porque sabemos que os pais não são meramente amigos, mas são aqueles que vai dar destino para o futuro dos filhos. Nós somos aqueles que vai dar destino, meu Deus, que vai mostrar um caminho e uma direção. Por isso, meu Pai, nós dependemos do Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria e abra os nossos olhos para entender
que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Obrigado por você que já se achegou. Aleluia. E eu te peço, em nome de Jesus, compartilhe essa live com mais pessoas. Vai aí compartilhando enquanto você vai ouvindo, assistindo essa palavra. Amém. Em nome de Jesus, eu quero, se você está me ouvindo bem, me dê um joinha aí. Obrigado por você que já se achegou. E hoje nós vamos continuar com o tema falando sobre família. E eu lembro, não sei se você lembra, na semana passada nós falamos muito sobre família, sobre casamento, que realmente família está no coração de Deus, não foi algo obrigado, não foi algo assim simplesmente bolado do coração do homem, não foi algo inventado, mas foi algo que veio do coração de Deus. Então, para continuar, obrigado pelo seu joinha aí, amém, glória a Deus. Para continuar com esse tema, falando sobre pais e filhos hoje, eu vou compartilhar com vocês no livro de Efésios. E depois essa palavra também, essa live ela vai ser compartilhada no YouTube, no Facebook, amém? E eu quero ler com você hoje no livro de Efésios, no capítulo 6, que diz assim para nós: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá uma vida longa. Olha o 4. Pais, não tratem seus filhos de modo para irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, eu vou começar falando principalmente para os filhos, que hoje, na sociedade atual, parece que está vergonhoso, é diferente, não é normal, os filhos que realmente obedecem aos seus pais em tudo. Hoje, quando a gente vê um filho que ele é obediente, um filho que ele faz tudo aquilo que seus pais pedem, um filho que ajuda na obrigação da casa, um filho que ajuda na direção da casa, que está ali presente, que está ali fazendo as obrigações da casa junto com os pais. Isso às vezes parece que é até vergonhoso. Há muitos coleguinhas que até acham estranho quando vê aquele filho que ainda obedece o seu pai, que obedece a sua mãe, que está ali sempre junto, que está no temor do Senhor. Parece que é vergonhoso. Já não é mais tão normal como assim há 30 anos, 40 anos atrás. O bonito de se ver era como os filhos obedeciam seus pais. E eu posso dizer que para vocês que não obediência não está fora de moda. A obediência aos pais, ela vai simplesmente gerar vida em nós como filhos. Quando um filho deixa de obedecer ao seu pai, quando ele deixa de fazer aquilo que seu pai está pedindo, ele acaba gerando morte para si. Então, obedecer o seu pai, obedecer a sua mãe, a Bíblia está dizendo, faça isso porque é o certo a se fazer. Não é vergonhoso, não é feio, mas é o correto. O correto é você ser obediente. O correto é você honrar o seu pai e a sua mãe. E eu quero mostrar para vocês que existe a diferença entre honra e obediência. Porque obedecer, primeiramente, eu comecei falando com vocês sobre obediência. Obedecer é você fazer aquilo que seus pais estão pedindo. Isso é obediência. Nós, como adultos, é obedecer aquilo que Deus está nos pedindo, aquilo que Ele está falando para a gente fazer. Isso é obediência. O que é honra? Honra é eu fazer aquilo que os meus pais fizeram. Por exemplo, quando eu deixo de honrar os meus pais? Quando eu deixo de honrar a Deus? É quando eu não estou exercendo o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é ser correto.
O caráter de Deus é ser honesto. O caráter de Deus é fazer tudo aquilo que é correto. Então, como o seu pai, a sua mãe te ensinou a ser uma pessoa correta, a ser uma pessoa honesta, que compra e paga, a ser uma pessoa que anda pelos caminhos corretos, e de repente a pessoa cresce e não faz aquilo que lhe foi ensinada e que entra para o mundo do crime, para o mundo das drogas, que é trambiqueiro, que é caluniador, isso é uma pessoa que está desonrando os seus pais. E a Bíblia diz que honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Deus está dizendo para nós, essa foi a primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa para nós. É honrar pai e mãe. Então, todas as vezes que eu entro por caminhos errados, eu estou deixando de honrar o caráter do pai. Eu estou deixando de honrar aquilo que está no coração do meu pai. Então, honrar é eu exercer o caráter do meu pai. Então, diz assim para nós, se você honrar seu pai e a sua mãe, tudo lhe irá bem e você vai ter uma vida longa. Por que que tem muitos jovens que entram pelo mundo do crime e logo se vão? Porque eles não honraram os seus pais, eles não honraram o princípio da palavra. Então, para que esse jovem viva muito e viva bem sobre a terra, ele tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Ele tem que ser uma pessoa honrada. Ele não pode simplesmente fazer aquilo que vem à sua cabeça, mas ele tem que procurar honrar os princípios da palavra, honrar os princípios que seu pai e a sua mãe seguem. Então, todas as vezes que um filho deixou de honrar o seu pai e a sua mãe, a probabilidade para ele viver pouco sobre essa terra é grande. Ele acaba, então, por que tem muitos jovens que eles vivem com seus 15, 16, às vezes 20, no máximo seus 25 anos e logo se vão? Porque eles não honraram a memória, não honraram o caráter do seu pai. Então, filhos, entendam isso, para que você viva bem e viva muito sobre essa terra, mas com integridade, com saúde, com alegria, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Então, eu já mostrei para vocês que existe a diferença entre obedecer e honrar. Obedecer é você fazer com alegria aquilo que seu pai ou sua mãe está te pedindo. E honrar é você viver o caráter do seu pai, o caráter da sua mãe. Isso é honra. E eu vou continuar no versículo 4, que diz assim para mim e para você: Pais, isso aqui agora é para os pais. Não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Isso aqui também, agora eu quero falar diretamente para você, pai, para você, mãe. Isso não sou eu que estou dizendo diretamente, mas o próprio Deus está dizendo, ensinando para mim e para você. Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. E eu quero abrir um parênteses aqui, que tem muitos pais que às vezes, principalmente os pais de primeira viagem, fica às vezes se perguntando, mas como que eu vou educar o meu filho da forma correta? Como que eu vou tratar o meu filho de modo que eu não venha a irritá-lo, que eu não venha fazer com que ele venha me odiar? Existe um manual, e o manual eu estou com ele aqui agora na minha mão. Se você quer educar o seu filho, o primeiro passo para você é ter o hábito de ler a palavra e aprender o que está escrito na palavra para que você possa repassar para o seu filho. Então, não adianta eu pedir para o meu filho ler a palavra se eu não leio. Eu vou ensinar o meu filho a ler a palavra é quando ele está vendo que eu leio. É quando ele vê que eu realmente conheço a palavra. Não adianta eu querer obrigar o meu filho a orar, a estudar, a fazer isso, fazer aquilo outro, se eu não faço. Uma das grandes formas que você tem de irritar o seu filho é você cobrar dele algo que você não faz. Então, eu e você, nós somos espelhos.
Nós somos espelhos dos nossos filhos. E há um ditado muito antigo que eu não concordo, que as pessoas dizem, faz o que eu mando, mas não faz o que eu estou fazendo. Não, isso é extremamente mentiroso. É um ditado antigo e mentiroso. Porque o seu filho vai fazer aquilo que você faz. Você é o maior exemplo para o seu filho. O maior exemplo dele não é um jogador de futebol, não é o ator do cinema, não é aquele ator da novela. Eles podem até achar bonito, podem até achar legal, querer fazer o que eles fazem, mas você continua sendo o espelho para eles. Você, pai, você, mãe, é a maior referência que o seu filho pode ter. Então a Bíblia aqui está dizendo para mim e para você: pais, não tratem os seus filhos de modo que você vai irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, você quer irritar o seu filho? Começa a falar e a viver a sua maneira de falar uma e a sua forma de viver é outra. E principalmente quando chega na frente das pessoas, você quer passar algo que você não está vivendo. E isso traz uma grande irritação para os seus filhos. É fazer promessas que você não pode cumprir. Quantas promessas, pais, em nome de Jesus, me ouça. Quantas promessas você já sentou com seus filhos e fez promessas mirabolosas, sabendo que você não ia conseguir cumprir? Isso traz irritação. Quando você deixa de educar, de disciplinar o seu filho, isso traz irritação. Então, a Bíblia está dizendo para nós, pais, não irritem os seus filhos. Então, antes de você falar, seja o exemplo. Eu e você não somos 100%. Eu e você não vamos acertar todas. Os filhos precisam entender que nós somos humanos, que nós somos sujeitos ao erro, que nós estamos sujeitos a falhar, mas nós precisamos ensinar para eles a cumprir a palavra do Senhor e nós precisamos ser os primeiros a cumprir. Nós precisamos ser o exemplo em tudo para eles. Porque, pais, é duro que eu vou te falar aqui agora, mas é verdade. É uma grande verdade que eu vou te falar nesse exato momento. Porque se eu e você não ensinar, eles vão procurar aprender aí no mundo. Eles vão procurar aprender e o mundo vai ensinar da pior maneira possível. Eles não vão aprender com o temor do Senhor. Então, eu e você, pai, você, mãe, nós somos aqueles que vamos dar destino para o futuro dos nossos filhos. O que eu e você temos ensinado, o que eu e você temos vivido em Deus para repassar para eles. O que você tem feito hoje vai refletir daqui 20, 30 anos na vida do seu filho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a Bíblia está pedindo para nós, pais, eduquem-nos com a disciplina. O que é a disciplina? Primeiramente, lá em Provérbios a Bíblia diz para nós não tirar a vara do lombo da criança. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar e quando ele crescer ele não vai se desviar desse caminho. E quando a gente fala de disciplina, a Rede Globo, o governo, tanta gente por aí falando que é pecado pegar uma varinha. Eu estou falando para você pegar uma varinha, não é espancar. Mas você vai pegar uma varinha e vai corrigir o seu filho. Não é achar bonito as artes que ele está fazendo. E quando você começa a corrigir o seu filho? Quando ele passar a ter entendimento daquilo que ele está fazendo é errado. Desde quando a minha filha praticamente começou a andar, que ela começou a teimar, a fazer arte, eu já passei a corrigir. Não para espancar, mas pega uma varinha, não vai matar, ela não vai ficar traumatizada, essa criança não vai crescer traumatizada. Não. Os traumas vêm quando essa criança é abusada. Os traumas vêm quando essa criança deixa de ser
corrigida, quando ela deixa de ser educada, aí sim ela vai carregar traumas para o resto da sua vida, porque correção é uma demonstração de amor. Anote isso aí no seu caderno, na sua agenda, no seu celular. Correção é uma demonstração de amor. A Bíblia diz que o pai só corrige aquele que é filho. Então, se você corrige, é porque você ama, porque você tem como filho. E Deus deu essa missão para mim, para você, de corrigir, para educar, para instruir. E a Bíblia está dizendo para nós, disciplina. Disciplina não é só falar eu te amo. A disciplina muitas vezes é pegar uma varinha e corrigir. Mostrar que está errado. Não é eu passar a mão na cabeça, não é... Quantas e quantas vezes eu já vi crianças que fazem arte, aí de repente o tio aplaude, a mãe aplaude, o pai aplaude, todo mundo aplaude, e eu estou falando de algo que eu vi. Depois cresce e só dá aquilo que não presta, infelizmente. Porque não houve correção. O verdadeiro amor é aquele amor que corrige, que disciplina, que não passa a mão na cabeça, que errou, não, está tudo bem, você precisa ser corrigido. E eu e você, pai, você, mãe, nós precisamos corrigir e instruir na palavra do Senhor e ser exemplo. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão, é a sua missão. De deixar crianças e lá no futuro adultos de caráter, adultos responsáveis, adultos que compra e paga, adultos que não precisam desviar esquina nenhuma porque ficou devendo na esquina, porque ficou devendo no botequim. Esses são os adultos que nós vamos deixar para o futuro. Mas nós temos essa missão de ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, de ensiná-los na instrução do Senhor. Amém? E eu vou trazer nesse momento algo que eu estava lendo hoje e que eu achei de suma importância trazer para vocês nessa noite. Uma história, infelizmente, muito triste, que se encontra no livro de Samuel, lá no capítulo... Deixa eu olhar para vocês aqui. No capítulo 2, eu vou contar para vocês a história de um homem chamado Eli, um sacerdote que viveu nos tempos do profeta Samuel. Esse profeta Eli, ele foi um homem reprovado por Deus. O seu sacerdócio foi reprovado por Deus. E principalmente o sacerdócio dentro da sua casa. O sacerdote Eli foi um homem que ele teve dois filhos, eram dois filhos chamados Ofni e Finéias, homens que não tinham o temor de Deus. E eu vou tentar dar uma resumida na história desses dois filhos. Eles foram tão mal instruídos na palavra do Senhor e pelo mau exemplo de seu pai, de um sacerdote, Eli, um homem responsável para trazer a glória de Deus para Israel, que eles tinham a capacidade de ter relações sexuais com mulheres que nem suas esposas eram dentro do templo, onde se ofereciam sacrifícios a Deus, eles levavam mulheres para esses lugares. E eu vou contar mais um pouco da atrocidade desses homens. Por falta do temor do Senhor e por falta da disciplina, eles roubavam as ofertas que eram destinadas para ajudar os outros levitas, para ajudar os outros sacerdotes. Eles se tornaram prostitutos, avarentos, ladrões, homens sem temor a Deus. Por quê? Porque não foi instruído. E olha, eu vou ler para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, que diz assim: uma advertência para a família de Eli. Certo dia, veio a Eli, o homem de Deus, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó.
no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimaram incenso e usaram colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Olha o 29. Então, por que vocês desprezam meus sacrifícios e ofertas? Olha isso aqui, o tanto que é sério. Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Olha o que Deus diz para Eli. Portanto, assim declara o Senhor, o Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Portanto, assim declara o Senhor, o Deus de Israel: prometi aos membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão aos poucos o que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e o seu coração se partirá. Seus filhos morrerão pela espada, e para provar que minhas palavras se cumprirão, farei com que seus filhos, Ofni e Finéas, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos os que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro, alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Vocês viram a seriedade de educar os filhos? Primeiro, com seu exemplo. Segundo, educá-los no temor do Senhor, na instrução da palavra, na disciplina. Deus perguntou para o sacerdote Eli: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por que você deixou de corrigir os seus filhos na hora que deveria ser corrigido? Quando você deixa de corrigir os seus filhos na palavra do Senhor, na disciplina do Senhor, você está honrando mais aos seus filhos do que a Deus. Deixe que as pessoas falem. Deixe que as pessoas digam que você é duro, mas corrija, para que você não venha a ser reprovado pelo próprio Deus. Eu lembro, no passado as pessoas me diziam que eu era muito duro na educação com a minha filha. Muitas vezes as pessoas falavam que eu estava exagerando, mas deixa eu contar um negócio para você. Hoje eu estou colhendo frutos, porque aonde a minha filha chega, ela deixa portas abertas. Quando ela vai, ela pode voltar com toda tranquilidade, porque eu ensinei a ela a ser uma pessoa educada, a ser uma pessoa de caráter. Eu ensinei para ela que por onde ela passar, ela tem que deixar portas abertas pela sua educação. Você não precisa ter um curso superior para ter educação. Você não precisa ser uma pessoa, uma pessoa acadêmica, ter doutorado, mestrado, não. A educação que é oferecida para os seus filhos vai abrir portas de prosperidade, portas de bênção. E veja o que aconteceu com esses dois filhos. O Senhor disse que eles tinham sido reprovados,
Deus havia rejeitado toda uma família, toda uma geração havia sido rejeitada por causa de um homem chamado Eli. Um homem que foi frouxo e que não ensinou os seus filhos e quis agradar os seus filhos de todas as formas. Você não precisa querer agradar os seus filhos. Apenas instrua eles na palavra do Senhor. E a Bíblia diz, quando aquele profeta terminou de falar para o sacerdote, que para ter certeza que o que ele realmente estava falando era de Deus, os filhos do sacerdote Eli iriam morrer naquele mesmo dia. E a palavra do Senhor diz nos capítulos para frente, depois você pode ler até o capítulo 4, mostra o fim dessa família. Eu vou estar resumindo para você como foi o fim dessa família. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, os filisteus declararam guerra contra Israel. E os filhos de Eli, eles foram para a guerra. Eles foram guerrear, eles levaram a Arca da Aliança, mas não adianta eles levar a Arca da Aliança se eles realmente não têm o temor de Deus. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, os filhos de Eli foram mortos à espada. Naquele combate, os seus 2 filhos morreram. E um servo, quando viu que os seus filhos morreram, aquele servo voltou correndo para Israel e foi avisar o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli estava sentado à beira da estrada, sentado em uma cadeira. E quando aquele servo chegou e contou para o sacerdote Eli o que havia acontecido, o sacerdote se assustou, ficou pasmo com aquela notícia que os seus 2 filhos haviam morrido. Ele caiu para trás, e a Bíblia diz que aquele sacerdote ele era um homem já muito gordo, pesado, e quando ele caiu para trás, ele quebrou o pescoço e morreu. O fim trágico de um sacerdote, um homem chamado por Deus, um homem que era o representante de Deus na terra, mas que não soube educar os seus filhos no caminho da palavra, que não foi exemplo, que não tinha sabedoria, e que agora teve uma triste notícia que os seus filhos morreram. Se assusta, cai para trás, morre, quebra o pescoço e morre. E veja bem, e a Bíblia diz que quando aquele servo correu para avisar a esposa, porque avisar a esposa de um deles, um dos filhos que estava grávida, quando aquele servo chega para dar a notícia que o seu marido havia falecido, aquela mulher que estava prestes a dar à luz, e o trabalho de parto, então, ele ficou mais rápido ainda, e com um susto, aquela mulher morreu no trabalho de parto. O filho nasceu. E a Bíblia diz que o nome que foi dado para aquela criança que nasceu chamava-se Icabode. E o significado desse nome é: a glória se foi. Veja o quanto é sério a minha missão e a sua na responsabilidade da criação dos nossos filhos. Eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para falar aquilo que você queria ouvir. Eu estou aqui para te falar a verdade. Eu estou aqui para compartilhar a verdade com você, o quanto é sério, o quanto... Lembra que eu falei para vocês no início? A missão dos pais é dar destino para os filhos. E olha o destino que ele deu para os seus filhos, para os seus netos. E a Bíblia diz que o futuro de todos os descendentes de Eli era mendigar. Que eles iam implorar para trabalhar, para ter apenas o que comer. Olha o que um sacerdote, um pai de família gerou para toda a sua geração. Gerou mendigos, porque lá no passado ele não educou. E agora o triste fim dessa família é Icabode. A glória se foi. A glória de Deus se foi. Aquilo que um dia era bonito, aquilo que um dia era de honra, aquilo que um dia era de aplausos, era de alegria,
agora é luto, é tristeza, porque um sacerdote, um pai de família falhou. E nós, como pai de família, nós às vezes até podemos falhar, mas nós precisamos reconhecer muito rápido a nossa falha. Nós não podemos deitar, colocar a cabeça no travesseiro e achar que está tudo bem e vendo a nossa família ir por água abaixo. Você, pai, eu quero falar diretamente para você, pai, que está me ouvindo nesse momento. Você é responsável direto pela sua família. Esta missão não pode ser abortada, não desista da sua família. Você, mãe, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido. O bem mais precioso que você tem não é o carro que você tem. Não cuide mais desse carro do que da sua esposa, do que do seu filho. Essa casa não é o seu bem mais precioso. Você trabalhou muito para conquistar tudo que você tem conquistado. Mas não é mais importante do que a sua família, porque a sua esposa foi Deus quem fez com as suas próprias mãos. O seu filho foi Deus que fez com as suas próprias mãos e entregou a você. E um dia eu e você vamos prestar contas a Deus do que realmente nós fizemos com a nossa família. Você, pai, você, mãe, tem responsabilidade sobre essa família. Aqui nós vemos um fim muito trágico, mas também neste mesmo livro, neste mesmo capítulo, nós podemos ver o profeta Samuel. Um homem do qual Deus escolheu para ser um profeta de honra sobre Israel, que tinha uma família honrada, que tinha um casamento honrado. E a Bíblia diz no primeiro capítulo sobre a sua mãe, Ana. Era uma mulher estéril que não podia ter filhos. E um dia essa mulher, ela chorou por muito e muito tempo e clamava a Deus. E ela fez uma promessa com Deus, que se Deus desse a graça dela ter um filho, ela ia colocar esse filho no templo do Senhor para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. E essa promessa, ela se cumpriu. Deus cumpriu essa promessa na vida dessa mulher. Então nasce o profeta Samuel e a sua mãe, Ana, cumpriu a promessa e colocou o seu filho para viver eternamente na casa do Senhor. Por todos os dias da sua vida, Samuel honrou ao Senhor com todas as suas forças. Samuel, como pai, como filho, como esposo, como servo, ele honrou a sua família, ele honrou a Deus por todos os dias da sua vida. Então, se nós vemos péssimos exemplos nos dias de hoje, mas também existem bons exemplos. Talvez você não tenha conseguido até aqui. Talvez você sente que você falhou como pai, como mãe. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim. A glória não se foi. Há um novo começo para você. Se você está exatamente nesse momento ouvindo essa palavra, é porque Deus tem algo novo para sua casa. É porque Deus quer te surpreender. Mas para que algo novo comece na sua casa, você precisa fazer alguma coisa hoje. Você precisa se arrepender. Talvez você fez tantas coisas. Talvez você, mãe, deixou de honrar a sua casa, você deixou de honrar o seu esposo, você deixou de honrar os seus filhos. Ou o pai deixou de honrar o compromisso da sua casa. Ou você, mãe, ou você, filho. Talvez você deixou de educar, disciplinar, de instruir na palavra do Senhor. Mas nunca é tarde para começar. Talvez se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, é porque Deus ainda tem esperança em você. Deus não desistiu da sua casa, Deus não desistiu de você e Ele não vai desistir. Deus fez de tudo para que a família de Eli fosse restaurada, mas eles não fizeram nada para que eles fossem restaurados. E começa a partir de você. Não espere o seu marido fazer alguma coisa.
Talvez até hoje você tenha reclamado e esperado que o seu esposo faça alguma coisa. Não espere. Comece em você. Filho, não espere o seu pai fazer alguma coisa. Comece em você. Esposo, para de reclamar, para de criticar e comece você a fazer alguma coisa hoje. Deus está nos dando uma nova chance. Você pode recomeçar hoje. Há uma nova história para mim e para você. Há um novo caminho. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero declarar toda sorte de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que deseja toda sorte de bênçãos sobre a sua casa, não saia daí ainda. Amém? Obrigado, Vitor, pela sua presença aí. Amém? Fica aí, eu quero estar orando por vocês todos. E desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aí com nós. Agradecer você que compartilhou essa live, você que não compartilhou também, eu te agradeço do mesmo jeito. Obrigado por você que ficou até o fim, por você que está chegando agora. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida. Eu quero declarar toda sorte de bênçãos sobre a sua casa. Talvez você está iniciando o seu casamento agora, talvez você tenha pouco tempo de casado. Então, nós precisamos aprender a viver como família. A minha família, a sua família é bênção do Senhor. Amém? Então, no jeito que você está, se você quiser fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Se você está aí do lado do seu esposo, ore aí agora com a sua família. A sua família é bênção. Não é o fim. A glória de Deus não se foi. A glória de Deus permanece na sua casa. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar toda sorte de bênção sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que está nos ouvindo, e que talvez eles venham assistir outro dia. Que nós possamos entender, meu Deus, que a glória de Deus ela permanece sobre a nossa casa. Pai, que nós possamos educar, ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor. E muitas vezes, meu Deus, a disciplina, ela vai doer em nós, vai doer nos filhos, mas a disciplina é necessária para que os nossos filhos cresçam no temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar toda sorte de bênção sobre aqueles que permaneceram nos assistindo, que vão assistir. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser edificados através da sua palavra. Pai, eu agradeço ao Senhor por aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, como ser humano, na verdade, nada de mim, nada bom pode sair de mim, mas se não vier do Senhor, se não for entregue dos céus, Pai, eu repasso tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Que essas pessoas possam ser transformadas. Pai, que essa pessoa possa entender que não é o fim, que a família é bênção do Senhor, que a família foi algo estabelecido pelo Senhor. Ainda, meu Deus, que as mídias tentam destruir a família, o governo tenta impor a forma de ser família, mas não vai conseguir, porque a família é aquilo que está na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora toda sorte de bênçãos sobre essas famílias. Eu declaro, meu Deus, que cada um deles venha ter um resto de noite abençoado, uma quinta-feira, sexta, sábado, domingo e até a próxima quarta, que eles venham ser edificados pela palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que eles possam dormir pensando, que eles possam sonhar com essa palavra, que eles possam, meu Deus, remoer essa palavra e colocar em prática, em o nome de Jesus. Amém? Eu vou dar uns 2 minutinhos, se você quiser fazer algum comentário aí, ou se você quiser fazer alguma pergunta, eu quero dar esse espaço. Se você quiser colocar um joinha aí para a gente interagir nesse momento. E vai colocando o seu nome aí para que eu possa te agradecer. Amém? Ou se você tem alguma coisa a falar a respeito dessa palavra, não fique com vergonha. A gente é livre. Amém? Você é de casa. Glória a Deus.
Amém. Minha esposa está aí online, graças a Deus. Vitor Miranda é meu amigo, a gente trabalhou junto um tempo. Leia Cristina, tem mais alguém aí? Vai, se você puder colocar um joinha aí. Amém. Eliane Silva, minha cunhada, glória a Deus. Cadê o Yuri, o Regivaldo? Tem mais alguém aí? Dá um joinha aí para mim saber que você está aí. Vamos interagir só um pouquinho. Glória a Deus. Lubrificar a garganta aqui porque tá quase indo embora a voz. Amém. Glória a Deus. Se não tem ninguém, se você não quer falar, a gente vai estar. Amém. Maricilene Cordeiro, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Tô esperando. Se tiver mais alguém, aleluia. Então, eu quero te agradecer nesse momento por você que ficou até agora. Amém? Na próxima quarta, a gente volta com uma outra palavra diretamente do trono de Deus. Amém? Obrigado, Vitor, por você ter permanecido até agora. E na próxima quarta nós vamos estar juntos novamente. E já vai compartilhando aí, a gente vai estar tratando de outro assunto que eu não sei ainda, mas vou estar estudando para a gente trazer, tá bom? Obrigado por você ter ficado até agora. Fique com Deus na paz do nosso Senhor Jesus.